Vamos de caso clínico. É o que a gente mais sabe fazer, né? Sim. Então, o caso que eu trouxe hoje pra gente compartilhar é o caso da Débora. Débora tem 26 anos, é formada e pós-graduada em propaganda e marketing. Ela procurou o processo terapêutico para trabalhar questões de autoestima no geral, mas principalmente no trabalho, onde ela tem uma boa posição, porém sente-se inferior a praticamente todos os outros colaboradores. Paciente com um alto nível de criticidade desenvolve um ótimo trabalho. É elogiada e reconhecida pelos seus colegas e líderes. Porém, tem um pensamento constante de que as pessoas a elogiam por pena. Débora sentia-se mal fisicamente e psicologicamente. Sentimentos como ansiedade, angústia, sentimento de fracasso, negatividade e desesperança a acompanhava constantemente. Comportamentos disfuncionais como rebaixamento pessoal, comparações eram seus fiéis aliados e corroboravam com os sentimentos de ansiedade e angústia. Com tudo isso, os sintomas físicos começaram a surgir. Débora sentiu uma aceleração psíquica que a deixava com um nível de concentração rebaixado, aceleração cardíaca, entre outros sintomas, e isso foi só aumentando no decorrer dos meses. Débora não se posicionava em relação às pessoas e principalmente a ela mesma. Os pensamentos disfuncionais constantes a deixava cada vez mais distante da sua realidade. E surgiu um fenômeno que encontro constantemente na clínica e que pessoalmente aconteceu comigo por muitos meses, que eu apelidei de Síndrome da Música do Fantástico. É claro que em sentido figurado e não médico, onde a gente sente uma angústia, um incômodo e um tipo de aperto no peito, uma vontade de chorar constantemente, uma aceleração cardíaca como se você estivesse correndo perigo e, com isso, muita dificuldade em dormir. A Síndrome da Música do Fantástico é isso que acontece na segunda-feira, dia de ir trabalhar, e se tornou recorrente esses sintomas e emoções. Até que, dia antes de sair de casa para ir ao trabalho, os sintomas aumentaram, o que a levou a procurar um PS. Porque os sintomas estavam deixando ela apavorada e o médico recomendou que ela tirasse um dia de folga. Também recomendou o uso de um fitoterápico. Mas como Débora já estava em processo terapêutico há um tempo, intensificou as mudanças na rotina pessoal e laboral. Ufa! Nossa, eu fiquei com burnout. Comprido, né, gente? Se você não tivesse falado 26 anos, eu estava imaginando mais. Não sei se alguma de vocês tiveram essa sensação. Alguém que está muito tempo já trabalhando, né? Você vê como essa coisa geracional e agora, né, que a gente está trazendo esse outro tema ainda relacionado ao trabalho, converge, né? Esse tempo aí que é tão individual para cada um, Sim, né? individual. Tão atemporal, porque ele requer justamente significado. Sim. Né? E se a gente for parar para pensar, aqui a gente precisa prestar bastante atenção, né? Porque o que aconteceu com a Débora, que eu percebo? Ela negligenciou bastante essa questão dos sintomas. E os sintomas, eles são tratáveis. Como que fala? Um estômago, uma dor de cabeça, uma dor muscular, ela é tratada, gente. Então, você toma um remedinho, ou tipo, olha, eu também tinha isso, recomendo um remédio. E isso vai aumentando cada vez mais. Então, é uma maneira do corpo falar, né, gente? Sim. O corpo vai falar através desses sintomas. Mas até em que ponto que a gente vai conseguir chegar para a gente poder entender se é burnout ou não? Andréia, você falou isso agora e me veio agora mesmo na cabeça. Eu tive um problema na minha perna quando eu tinha 18, 19 anos. Cara, eu tava trabalhando, a minha primeira faculdade. E aí eu tive, não vou mostrar agora, mas eu tenho uma marca na perna. Eu tomei um chute jogando bola. E aí ficou aquela marquinha na minha perna. Aí eu olhava, cara, ia lá, falava, deixa eu apertar, né? Aí saía alguma secreção ali, colocava como chama? Curativo. E ok. E eu fui deixando aquilo. Fui aumentando. Só que eu estava negligenciando a minha dor. A sua porque dor. Doía. Só que eu estava trabalhando, estudando. Não, isso aqui foi só um chute na perna que eu tomei. Não é para ficar desse jeito. Sim. Não vai infeccionar.
E aí eu fui tratando, né? Lá, daquele jeito, curativo, água oxigenada e tal. O que aconteceu depois de um tempo? Fui parar no hospital com a perna toda infeccionada. Tomou a ferida, infeccionou tudo. Infeccionou, só que não era do lado de fora. Era interna? Era interna. Até porque foi um chute, né? Não foi um rasgo. Entendeu? Então, assim, quando eu olho para Débora, quanto tempo ela não ficou sentindo essa dor até o negócio explodir? Pá! Porque foi o que eu fiz com a minha perna. Sim. Isso é o que a gente fala muito na clínica, quando a gente exemplifica a nossa profissão, né? Assim, quando você tem uma dor de dente, você rapidamente vai para o dentista, porque incomoda. Sim. Agora, as pessoas quando têm uma dor emocional, elas brigam muito para procurar uma ajuda, para pedir uma ajuda. Porque não entende, assim, até onde é um cansaço, até onde é um estresse, até onde é uma exaustão. Em que momento eu devo levantar a mão? Mas se esse paciente vem procurar, é uma pergunta que a gente se faz. Um paciente com burnout, ele vai procurar a ajuda clínica? Pode ser que ele venha por outras questões, porque muitas vezes é confundido com uma depressão. Porque há um rebaixamento de humor, há um rebaixamento psíquico, até mesmo um desequilíbrio na homeostase, se você for parar para pensar. Então, muitas vezes a pessoa fica mais isolada, né? Ela continua trabalhando, como você falou da ferida, ela continua lá trabalhando. Mas, tipo, sabe aquela questão do... vou falar literalmente o tesão de trabalhar? Sim, a energia, né? A energia não vital. Tem mais. É o que a gente viu na estatística da pandemia, né, Andréia? Quase 50% do diagnóstico foram de ansiedade e depressão. Sim. Então, metade tinha ali na pandemia essas duas, né? Parece que 27% juntos. Sim. Bipolaridade. Tinha eventos de ansiedade e depressão também. Então, essa gama que a gente está aqui, né, trazendo, né, como a Lucy trouxe, uma dor física, né, purulenta ali, né, produzia algo e era negligenciada. E aí, a dor da Débora. Quanto tempo esse sentimento de inferioridade, que também é uma dor, imagina isso, gente, a cada reunião, estou inferior, não consegui me posicionar numa reunião de 1h30 que o diretor estava presente, eu não liguei meu microfone. No outro dia, me senti inferior, porque todo mundo tinha uma história legal para contar, que viajou para fora do país, e eu não. Vai para a rede social, caramba, tá todo mundo saindo no feriado, e eu tô aqui trabalhando até agora. Então, essas dores emocionais, né, a gente não pode aqui colocar numa balança, né? É a física ou é emocional? Qual tem maior peso? Até porque a nossa psique, o nosso organismo é uma coisa só, né, gente? Está interligado. Cabeça e corpo. Cabeça e corpo. Quem aqui não já ouviu? Entrou para o trabalho, deixa a sacolinha da vida pessoal para fora. Nossa, com certeza, né? Conseguimos fazer isso? Não. Impossível, a gente vem com tudo, tá tudo junto. Então me chamou muito a atenção que ali ela já denunciava um sentimento de inferioridade. Aí todo mundo pode estar falando, nossa, mas isso é comum, isso é normal. Mas desde que são todos esses polos que é essa geração nova, né? Sim. Lembra lá do universo cheio de estrelas? É isso em todo lugar, a todo momento. E até fora do ambiente de trabalho também, né? E pegando o que você falou desse sentimento de inferioridade, Michele, é bem característico mesmo, porque assim, a pessoa que está com burnout, ela acaba negligenciando porque ela se sente inferior, então eu não posso estar inferior. Aí ela vai, repõe, perfeito, vai, André. e vai, e vai, e busca cada vez mais, né? Isso, e tipo, aprimoramento, né? Não, eu não estou preparado o suficiente. Né? Se a gente for falar, quando a gente se sente preparada, né, gente? Nunca. O suficiente. Acho que a gente não estudou o suficiente, a gente não fez os cursos realmente que outra pessoa fez, entendeu? Então, você vai... É sempre a visão do outro. Sempre a visão do outro, mas você vai se negligenciando. E é interessante nesse caso em específico, porque ela tinha o feedback da visão do outro. Mas... Ela tinha ali o feedback de
tá bacana, você tá performando, você é né, tá entregando, tinha esse retorno positivo, mas que ela não conseguia perceber e ela busca ajuda por autoestima, né? Sim, o caso começa assim, verdade. eu busco ajuda por uma autoestima, então, eu não tô bem, eu tô me sentindo inferior, porque a minha estima tá baixa. Sim. E não é bem isso, né? E o quanto que eu consigo levar, acho que uma grande mensagem que a gente pode passar aqui é o quanto que eles conseguem diferenciar. O que diferencia um estresse comum, normal, saudável? Sim, porque o estresse né? Faz parte, existe um estresse saudável. A gente muda o nosso organismo numa situação nova, para falar de um conteúdo novo, qualquer coisa que seja. A gente se prepara para isso. Então, precisa do estresse. Tem a resposta, né? Tem a tensão do estresse. Obrigada, era essa palavra que eu queria. Tem a tensão do estresse, que é comum. Quando que eu sei que isso saiu do eixo? Essa que é a grande pergunta, né? Porque quando é estresse, você consegue gerenciar. Porque é uma resposta natural do organismo. Sim. A gente precisa, todos nós precisamos de uma quantidade de cortisol no nosso organismo diariamente. Então, esse é o estresse que você mencionou, o estresse saudável. A gente precisa disso. Se a gente não tiver esse cortisol, a gente não tem, né, aquele impulso. Respondendo a pergunta da Grace, né? Quando que é esse limite, né? Que o estresse, gente, é o cansaço. Então, para você ter essa resposta se eu descanso e zero. E zero, é verdade. O limiar tá justamente nisso. Peraí, eu tô cansada. Eu dormi, eu acordo, eu tô mais travada ainda. A sensação que eu tenho é que eu dormi pouco. A sensação que eu tenho é que eu não dormi a noite inteira pensando no trabalho de amanhã. Nossa, eu tirei férias. Mas, gente, eu fui com as crianças, enfim, eu vi tanta coisa e agora eu me deparo com um projeto que está aqui que eu tenho que fazer. Então, quando você justamente não usa os espaços além do trabalho, além de outras áreas para te recarregar, né? Trazer essa carga anticortisol, como a Andrea bem relembrou, que é a dopamina, a serotonina, que são os nossos prazeres, né? Sim. Como é que tá minha vida sexual, como é que tá meus amigos, como é que tá meu lazer, né? Todos esses outros atributos físicos, de novo, é tudo interligado, né? Aí sim, o meu esporte, eu consigo reequilibrar. Nossa, eu estava cansada, estressada, fui ali, tá tudo caminhando. É a tomadinha, né, Mia? Eu coloquei o dedo na tomada e recarreguei. Isso mesmo. Quando que a bateria já não recarrega mais? Mas a gente precisa prestar atenção que isso é relacionado ao trabalho, gente. Porque assim, a gente tem um limiar entre o burnout e a depressão. Quando a gente fala do burnout, a gente está falando isso relacionado praticamente 100% ao trabalho. Quando a gente fala que os sintomas acabam se aproximando da depressão, porque dentro do burnout tem a ansiedade e a depressão, entendeu? Tem que, na depressão, todas as áreas do indivíduo estão comprometidas. No burnout, é a área do indivíduo com o trabalho. Isso é muito importante. É uma incapacitação, para o trabalho. Então, assim, não adianta recarregar. Chegou um novo dia de trabalho. Ali recarregou. Porque o fio desencapou. Sim. Teve ali uma queima. Faltou minha memória. Eu tô aqui parada, eu não sei mais ligar o computador. Eu não sei onde está a pasta que eu guardei o arquivo. Isso. É a concentração, né? Então, mas tem muito recarregar. Eu vejo muito na clínica o seguinte: eu faço exercício físico para eu produzir mais, eu como melhor para eu produzir mais, eu durmo melhor para eu trabalhar melhor. Sim. Então, assim, eu estou usando esse autocuidado para produtividade e não porque eu estou gerenciando o meu estresse e não porque eu quero realmente descansar. Então, quando a pessoa quando ela utiliza esse autocuidado para isso, para produzir mais, eu acho que a pessoa tem que, né? É o sinal de alerta. Mas, Lu, eu não sei se aí ela consegue ter esse sinal de alerta, porque é onde ela está eu vejo que esse movimento é empurrando para o limite da exaustão. Então, mas aí tá com a gente também. Enquanto terapeutas, você tá fazendo exercício, então você tá correndo de manhã porque eu tenho que ter pique para trabalhar. Eu já disse isso.
Eu já falei isso. Eu vou pra academia de manhã porque eu fico acelerada e aí eu consigo trabalhar mais. É a resposta dessa pergunta. É isso que eu tô falando, é isso que eu tava lendo. Quais Exato. os sonhos que estamos realizando, né? São meus ou é contribuição para o sucesso de uma empresa que eu trabalho? É essa a resposta. Mas aí entra naquela questão é cultural também, aquela questão da gente negligenciar, entendeu? É isso que você falou, é auto performance. Eu entendo que essa questão também seja bem pessoal. Sim. Também. Sim. É essa autoexigência que você... E outra, né, gente, se a gente for entrar também nas redes, né, que a gente já falou bastante disso, todo mundo está performando nas redes. Muito. E uma coisa que a gente estava falando do burnout com relação ao trabalho, né, exclusivamente em relação ao trabalho, a gente volta para as empresas, né? Então, assim, porque eu quero chegar melhor na empresa, ou eu quero alcançar altos cargos na empresa. E a gente pensar em outras profissões também. Hoje não é exclusivo, por exemplo, só do mundo corporativo. Quantos influencers a gente não vê aí levantando a mão e vindo a público falar que está passando pelo burnout? Sim. Porque é uma agenda exaustiva, é uma demanda de trabalho gigantesca. E quanto mais eu produzo, mais eu quero produzir. E aí eu não tenho limites, eu não tenho as pausas necessárias para ter o tempo com a família, para ter o tempo para a saúde, né? Para o meu autocuidado. É mais sobre a forma do trabalho do que o trabalho em si. Olha que interessante, você falou isso, eu acabei de lembrar uma outra coisa. Eu tive um emprego e na entrevista, era uma multinacional, e aí a pessoa que me entrevistou falou assim, você está preparada, você sabe trabalhar sob pressão? Aí eu falei, sob pressão sim, sem organização não. E aí, eu lembro disso até hoje, que eu falei, era a 4ª fase da entrevista, eu falei, não passei, né, gente? Não passei, né? Você lacrando na entrevista. Não, eu falei, porque assim, o que aconteceu? Eu já vinha de outras empresas, eu já sabia o que era o sob pressão. Eu trabalho sob pressão no consultório, não é? Sob pressão? Totalmente. Sim. Sem organização. E aí, quando eu falei de organização na entrevista, era minha vida pessoal equilibrada com a minha vida profissional, eu vou entregar o que eu tenho que... Eu vou te entregar isso aqui, nas minhas 8 horas de trabalho. Isso eu chamo de organização. Sim. Não é saber, então, Lucia, amanhã você acorda, arruma sua mala que você vai fazer uma viagem de trabalho. Não. E te avisa às 22 da noite. 22 da noite. Vem com a mala. Mas você precisa estar preparado. Porque isso virou... Antigamente, você tinha que ter um curso superior ou um curso profissionalizante. Né? Uma característica que as empresas exigiam. Hoje não mais. Hoje, você trabalha sob pressão. É como se fosse realmente você se soft formou. Skills, né? Isso, entendeu? É o que aconteceu com você. Você tem disponibilidade para viajar? Mas assim, quando... Tipo, a gente não sabe quando, a gente vai te avisar um dia antes. É disponibilidade a qualquer momento. A disponibilidade é a qualquer momento. As respostas, gente. Celular, mensagens. E aí, a gente vai falar um pouco mais pra frente do burnout digital, mas assim, não tem mais barreira. Não tem essa coisa, trabalhei 8 horas, fui pra casa, agora é o meu horário de descanso, estou com a família. A sacolinha que a Michelle comenta, né? Você entra no trabalho, deixa a sacolinha da vida pessoal. A gente sabe que é complicado. Eu tô com problema com meu filho, é claro que eu não vou deixar a sacolinha pro lado de fora. Sim. Eu vou estar pensando naquilo. Mas você, no passado, tentava ali estar conectado, presente naquelas horas que você estava se dedicando, tentando equilibrar os pratinhos. Hoje, com o digital, não tem mais. Então, as coisas vão se misturando, né? E aí, a mesma coisa quando você sai do trabalho, o trabalho vai para sua casa. Você chega em casa, continua respondendo e-mail, continua respondendo mensagem, marcando reunião. Ou é domingo à noite, antes da musiquinha do Fantástico, que ela fala aqui. Então, deixa eu despachar todos os e-mails. A gente tem problemas de assédio, olha que coisa, né? Empresas Status, por conta disso. Estou respondendo e-mail de madrugada. E aí você posta aqui, então, é um status de... Cara, eu tô respondendo e-mail de madrugada, eu olho e falo... Deus me livre, não respondo. Mas olha a pergunta pertinente aí, o que você falou. Trabalhar em algo que faz sentido para você ou enfrentar um cargo apenas para obter sucesso? Nossa, é bem assim. Verdade. Então, postar no status que está trabalhando... Sim. Ou entender, eu acho que tem uma questão interna de quanto mais eu trabalho,
aquela coisa que a gente falou do passado do esforço. Lembra que a gente comentou nas gerações, a gestão do esforço. Então, se eu saio às 4 da manhã da Zona Leste para trabalhar na Zona Sul, pego 5 horas de trânsito, então é porque eu quero muito estar nessa empresa, porque eu dou muito valor ao meu trabalho. Isso as pessoas ainda carregam e muita gente pensa nisso também. A mesma coisa, trabalhar aos finais de semana. Então, deixa eu dar conta dos meus e-mails aqui, porque eu não vi. Muitos podem ser importantes, mas a maioria das vezes estou em cópia, porque eu tenho uma equipe, eu preciso estar ali por dentro de todos os assuntos, eu preciso me envolver, eu não consigo delegar. Então, uma série de outras coisas que vão se envolvendo ali, vão se misturando. E aí hoje muitas empresas enfrentam problemas de assédio por conta de não respeitar a jornada. Então, deixa eu despachar tudo com a minha equipe aqui, porque amanhã eu vou chegar no escritório, já tenho 5 reuniões seguidas, e eu não vou conseguir falar com o time, então eu já vou adiantar no domingo à noite. E aí a gente chega para trabalhar às 8 da manhã no dia seguinte, tem uma chuva de e-mail com uma série de demandas que você precisa fazer até o final do dia. Não, e já tem sistemas, né, que permitem que você programa o e-mail e que ele solta só no outro dia em horário de trabalho. Sim, você consegue programar As ferramentas também chegaram a este ponto que trazem também ferramentas para você continuar sempre o quê? Ativo. Ativo, mas está sempre ativo. E o quanto que isso não gera uma carga de estresse gigantesca, que é isso, né? Então, a ferramenta me apoia para eu programar as mensagens para despachar a demanda. Só que alguém tem que programar a ferramenta. Sim. E alguém tem que fazer a demanda. Sim. E é aí que as pessoas se utilizam no final de semana, dependendo qual é o patamar que a pessoa está. Chegar para o final de semana, sábado, domingo, acaba negligenciando a si mesmo, negligenciando, né, o contexto onde vive. E é o que a gente chega e vê. Que limite que é esse, né? Qual é o limite que eu estou dando? Enquanto você descansa, eu estou crescendo. Nossa, que frase impactante essa daí. Mas ainda, os coachings. Enquanto os outros dormem, eu durmo também. Mas isso não é uma fase... Em um minuto você consegue fazer tanta coisa? Eu não consigo. Consigo tomar um gole de água. Entendeu? Mas é aquela era da produtividade. Eu preciso. E é bonito, né, gente? A gente meio que romantizou isso. Né, a exaustão. A exaustão. Romantizar a exaustão. Que é o que eu coloquei aqui. Quantos influencers, quantas pessoas famosas não vêm a público falar da questão do burnout? Das pessoas levantarem a mão e dizer, tá demais. Nossa, o cara tá bombando, o cara tá com vários shows no Brasil inteiro. Mas que hora que ele dorme? Que hora que ele come? Tem família? Mas ele é competente, hein? Mas olha como ele é incrível. Mas ele é incrível, ele é super competente. Nossa, mas o cara é... Mas aí que tá... Quem que acha incrível esse ritmo frenético, gente? Que régua que estão Que usando? régua que a gente tá falando sobre qual ótica? Sim, qual é a ótica? Qual é a régua que está usando? Estão medindo sobre qual parâmetro, então, né? Mas aí entra o que a Lucy havia falado um tempo, sempre o olhar para o outro. Então, é o outro, eu estou enxergando o outro, mas eu estou olhando para mim, eu estou sentindo os meus... A fragmentação do sono, aquela angústia, aquele cansaço, as dores musculares, que são sintomas do burnout, gente. Então, todo mundo está olhando para isso? Não, vou tomar um remedinho aqui já. Vou tomar alguma coisa para me dar um up. Eu recebi uma mensagem... Esse up. Eu recebi uma mensagem de um médico, amigo meu, que ele mandou exatamente isso, que era assim... A quantidade de pílulas que as pessoas têm tomado, né? Então, você tem a pílula para dormir, a para acordar, a para te dar disposição, a para te dar energia, a para te dar imunidade. Tudo que a gente deveria estar fazendo no natural, a gente está procurando comprar para tomar em cápsulas. Sim, a gente tem um documentário muito interessante que é a Sociedade do Cansaço, que fala que tem remédio para tudo. Você tem remédio para tensão, você tem remédio para cansaço, você tem remédio para dormir, você tem remédio para tudo hoje. Uma pílula está aqui. Vamos começar a vender aquelas caixinhas de remédio? A gente personaliza a sessão em off. Pois mas gente. Mas, terapia em caixinha. Terapia em caixinha. Sim, mas aí, pra gente chegar a este ponto, a gente já negligenciou muito, que é aquilo que você falou, que a gente estava comentando. Que ponto é o fator estressor? Aonde eu tô? E até a pergunta que a Grace trouxe, né? Será que a outra geração também já não existia o burnout? Então, a gente começa a olhar que a gente aqui não está falando
do burnout, doença de 2011 OMS. Não. A gente está falando aqui de limites. Sim. A gente está falando aqui de valores. A gente está falando aqui de sucesso, né? Qual é o preço que está sendo pago para isso? E o físico, e principalmente, a gente também aqui está juntando físico e emocional. Sim. Porque aquela geração, né, da força de carregar lá, ela fisicamente se deteriorou. E quem disse que emocionalmente não, e ela não olhava? Sim. Porque aquilo, para chegar muitas vezes no físico, muitas vezes começou no emocional também. É o que eu coloco, né? gente. É a costureira que perdeu a capacidade de olhar, porque a luz escurecia, não dava, né? É a pessoa com a dor lombar, né? Aí as empresas também acompanharam um pouco isso em termos de dar ferramentas. Os EPIs foram surgindo, proteção auricular para a pessoa não ganhar ali, né, uma deficiência, uma perda auditiva, né? Mas também as agora cadeiras, as cadeiras. Então acho que as empresas elas foram também se transformando para ter atender, essa ferramenta trazer um pouco adaptativa, mais de qualidade, né, ao trabalho. Mas e também a nova geração vai ditar isso. Mas espera aí, agora eu tenho outras necessidades. Lembra? A autorrealização. A autorrealização. Essa empresa, além de ter todos esses EPIs, enfim, ergonometria, ela também precisa me fazer sentido que eu trabalho aqui. Afinal de contas, esse mundo é meu. Exatamente. Entendeu? É exatamente isso. E é muito interessante a gente ter colocado essa questão das gerações para a gente poder entender que há essa diferença e ela é discrepante. Ela acaba sendo discrepante. Sim. Porque é o que você falou, hoje as empresas estão se preparando, mas é o que... Não é só... existe papéis. Eu entendo que existe papéis. Como em todos os episódios a gente sempre... coloca o olhar para a gente mesmo, isso é importante. Porque, assim, a empresa também pode se preparar, mas, assim, você está preparado? Será que essa questão de você olhar para o outro, nossa, mas o outro aguenta, se o outro aguenta, eu também aguento. Então, entra nessa questão também sua, pessoal, dessa autoexigência. Ou eu não posso mostrar, né? Eu me comparo tanto com o outro que eu tenho que performar o tanto quanto ele, desconsiderando realidades diferentes e questões diferentes, né? Quando a Mi estava falando, eu lembrei das nossas discussões que você trouxe muito, quando a gente estava falando de geração, a questão da força. E será que o burnout já existia? O quanto que as pessoas não eram afastadas ou paravam de trabalhar ou se aposentavam cedo por outros fatores que não era falado sobre isso, né? Certeza. Então, por que a aposentadoria era a partir dos 40 anos? Ela trabalhou 30 anos, tá bom? Era 30 anos de trabalho, independente da idade. E tem aquela questão do INSS que tem aquela taxa que a gente fala que as pessoas viviam até certa idade. A taxa, a expectativa de vida era menor. De vida, isso. Né? A expectativa de vida era menor e agora está maior. Mas também quando você fala dessa mudança das gerações e até mesmo do formato de trabalho, então eu vejo assim, as empresas se readaptaram para as questões de segurança no trabalho, porque era muito do físico. Então eu começo a pensar ali onde eu tenho plaquinha tantos dias sem acidente, como quando a gente vê nas fábricas, né? Estamos há X dias sem acidentes, porque isso se tornou uma questão muito séria. Porém, hoje, com todos os recursos que nós temos, todas as conexões, e essa cobrança por estar conectado por respostas rápidas. Então, seu chefe te mandou um WhatsApp, é meia-noite, deixa eu responder, porque vai que ele acha que eu não estou dando atenção. Independente se está trabalhando ou não, né? O seu celular pessoal já não é mais pessoal, você está no grupo da equipe. Então, tem uma relação aí que ela mudou e a gente começa a falar do burnout digital. Onde que os limites se enquadram, que acho que é um pouco do que a geração mais recente talvez nos exija essa resposta, exija a resposta dos empregadores. Quais são os limites para essa geração? Então, de fato, eu tenho que estar conectado o tempo inteiro, as minhas 8 horas são 8 horas, muda a forma de trabalho, muda contratos de trabalho. Por que pós-pandemia aumentou tanto o índice de burnout? E pós-pandemia também muitos decidiram só trabalhar de casa. Sim.
né? Quantas empresas também viram a própria mão de obra, né, se perdendo, né? Eu lembro que uma década atrás já se falava do apagão de talentos, né? Como a Andrea falou, a expectativa de vida aumentou. Então temos muito mais seniors chegando. E time de idade de trabalho ativa a idade, elas estão hoje, justamente por conta dos pais, podendo escolher, né? A gente tinha uma frase que era assim: trabalho não escolhe. Não fica aí escolhendo o trabalho. Não fica aí escolhendo, tá escolhendo muito. E hoje é o que a Débora, com 26 anos, ela escolhe, ela está percebendo, né? Tudo que ela vem ali recebendo de input dessa empresa, de feedback, de troca, ela vem se percebendo e até buscando terapia, né? É o caso típico dessa geração. Busca por respostas. Sim. Né? Interessante esse negócio da pandemia, porque eu vejo muita gente, e é inconsciente isso, né? Entendendo o home office como um benefício. Então eu tô em casa. Mas aí se enche de coisa, né, gente? Na verdade, a pessoa não tem mais limite, não tem mais barreira, né? Mas é como se, eu já estou em casa, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso responder esse e-mail? Por que eu não posso... O tempo que eu iria perder no trânsito... Eu respondo aqui. Eu produzo. Eu estou produzindo. E aí é onde vem essa questão do aumento pós-pandemia. Porque eu me lembro, em grupos de discussão para falar sobre mobilidade, o quanto que as pessoas pediam isso, como que a gente fala de formas diferentes de trabalho. Mas que era muito difícil da gente quebrar as barreiras por conta de cultura. E a pandemia meio que foi a forceps. Teve que quebrar e teve que mudar, porque ou era assim ou as empresas parariam. E isso foi feito. Sim. Muitos passaram. Porque era visto como benefício. Porque era visto como um benefício, assim, nossa, que legal, agora eu posso trabalhar de casa. Só que ao mesmo tempo, em casa, não tem os mesmos cuidados com a ergonomia. Não tenho ali o ponto para bater e falar, parou, você tem que parar de trabalhar. Então, mas eu não vou pegar o carro, não, eu vou até as 11 da noite. Você não consegue dar tanto tempo para a família, né? Porque assim, minha filha está aqui brincando no meu pé, mas espera aí que eu estou numa reunião, daqui a pouco a gente conversa. E os tratos que você faz com aquela criança? Olha, enquanto eu estou aqui... Toma o celular, tá? Enquanto eu estou aqui, olha, mamãe nessa tá aqui, reunião, papai tá aqui. tudo bem você entrar no YouTube. Daqui a pouco a hora que a mamãe acabar a reunião, acabou o YouTube. Tudo dá gancho então, pras redes tudo dá gancho. Tudo. Mas isso, a gente vê o aumento significativo e o quanto que as pessoas passaram a procurar mais nesse período também. Acho que teve uma procura grande na pandemia, mas tinha uma preocupação, né, com o trabalho, com essa relação com o trabalho. Como é que eu vou sofrer de burnout, sendo que eu estou até podendo trabalhar de casa? Mesmo porque nessa época da pandemia, muitas empresas tiveram dificuldades e houve muitas demissões. Sim. Então, olha aí o que realmente acabou potencializando bastante essa questão do burnout, porque assim, eu preciso trabalhar, porque eu não posso perder o emprego. Olha, o mundo está... né, numa crise gigantesca. Eu vou perder, porque assim, aluguel não parou. Não. Né? Tinha os acordos, mas ninguém sumiu com o valor do aluguel, alguma coisa. Você tinha que pagar em algum momento. Então, essa questão econômica também potencializou muito essa questão do burnout na pandemia. E aí a gente está falando do pós, e aí são os resíduos, né? Sim, e com essa questão da crise, né? As empresas reduziram os seus quadros, mas a demanda não reduziu. Não. Então, muitas pessoas acumularam funções. E aí é onde o aumento de trabalho, o aumento da carga também é gigantesca. Mesmo porque as empresas precisavam também crescer, né? A dificuldade que elas tiveram na pandemia, elas precisaram recuperar tudo isso. Que aí é o pós, que eu ia chegar nisso, que é uma bola, né? Então a gente está pegando os efeitos dessa bola de neve. Então começa ali na pandemia, onde tem uma mudança de cenário, uma mudança de modelo de trabalho. E aí no pós-pandemia, em todos os setores, vem uma recuperação econômica. Sim. E que a gente precisa apresentar mais resultados em um cenário onde os limites foram quebrados. Um limite, olha lá, de 148% de reuniões online aumentada. E o horário, né, gente? Qualquer horário. Qualquer horário. Qualquer horário. É mais que o dobro. E, gente, mesmo no modelo híbrido, hoje você vai presencial para uma empresa e entra numa reunião, é cada um na sua tela. É isso que acontece, gente. Já tô fora há muito tempo. Isso que acontece. Sim. Você vai para a empresa,
Nós 4 estamos... Ela fica lá vazia, tá cada um conectado aqui no seu. Gente, deixa a estrutura é essa, gente. É assim, é essa relação que tá mudando. E é onde gera um desgaste gigantesco. Por isso que eu falo, é em todos os setores, né? Aí a gente vê, né, como até uma nova missão, né, para essa nova geração aí, né? A geração alfa, né? Os jovens ainda que nem entraram ainda, geração né? Z, geração alfa. Que nem alfa, entraram na força de trabalho, né? Não, tá difícil. Será que eles, então, terão a receita anti-burnout? Espero que sim. Será que eles vão, então, trazer essa resposta pra gente? De justamente falar, olha, a gente aqui... Agora a gente vai ditar qual a forma de trabalho que vai fazer sentido para nós estarmos ativos no mercado de trabalho, né? Porque eles já terão estudo, eles já terão o inglês, que é tão requisitado, eles já terão isso. E eles também vão exigir dessas empresas a forma de trabalho que para eles faz sentido. E aí deixa de ser algo punitivo e sofrido e de limites, começa a ser algo de missão, de desejo, de prazer, né? A gente sempre colocava o trabalho como obrigação. Primeiro o trabalho, depois o lazer. E por que lá não? Agora tá tudo junto e misturado. Tá tudo junto. Exatamente. Tá tudo junto. A gente pode trazer junto, né? Essa mobilidade toda do online seria algo positivo. Agora eu posso trabalhar de onde eu quiser, eu sou fruto disso. Mudei de cidade porque hoje eu posso trabalhar do lugar que eu quiser. Eu quiser morar, até de frente para o mar. Essa né? quebra de barreiras, ela eu acho que é o melhor ganho, assim, que dessa mudança toda, essa quebra de barreiras, sem dúvida, é um grande ganho. E que as pessoas começaram a levantar a mão, acho que não só pelo benefício, mas por entender que outros papéis não estavam sendo olhados. É verdade. Esse despertar, na minha visão, ele aconteceu. As pessoas olharam e falaram assim, nossa, eu sou muito mais do que um CNPJ. Eu sou muito mais do que uma empresa. Que um registro. Que um registro. Que um registro. É verdade. Eu sou muito mais que isso. Porém, a gente ainda precisa fazer muita coisa para a gente conseguir absorver a geração que está vindo, que vem com uma outra cabeça. E aí... A gente já passou desse momento, mas eu preciso voltar nas gerações. É onde incomoda muito a galera da geração Baby Boom. Geração X. A geração X. Incomoda demais, porque eles acham assim, caramba, o cara tá vindo aqui para falar que ele quer trazer o cachorro para vir trabalhar. Não é só sobre isso. É porque ele quer uma mesa de fliperama, quer um fliperama dentro do... Não é só sobre isso, né? Porque a gente acha que é colocar esses recursos na empresa, mas não é sobre só trazer isso. afeto, né, para o trabalho. E entender não o que é o cachorro, trazer o afeto, o quentinho, né? E o que é importante, né? O que é importante para você? O que é importante para você? Agora não é mais deixar a sacolinha lá fora, né? É trazer o afetivo sacolinha... junto, encolerado. Encolerado. É mais ou menos assim, né, Mi? Como é que a gente abre a bolsa e como é que isso é distribuído aqui dentro, né? Porque tá aí. Não é que tá só empacotado do lado de fora, como se tivesse ali uma divisão que a gente sempre soube que não tinha. Mas como que isso se comunica? Como é que eu entendo o que é importante para você? Como é que eu entendo o que é importante para você? E como é que essas importâncias fazem o negócio, geram resultados, ou, né? Eu costumo ter um olhar bem positivo, principalmente isso com esse dado, né, que a Andrea trouxe do burnout, enfim, o OMS 2011, 2020, em janeiro, já ali oficializado e sendo utilizado. Sim. Porque a partir do momento, né, que as empresas elas tomam isso como uma realidade, elas vão tomar ações. Né? Então, eu costumo olhar sempre com um olhar positivo, né? Eu sempre falo, as empresas, elas demoram para agir preventivamente. Quem não? Né? No preventivo, as organizações, tudo, né? Elas têm muita dificuldade na prevenção. Mas quando ocorre a situação problema, né? Assim, né? Vamos aqui olhar, elaborar um plano de ação. É importante. Acaba acontecendo. Sim. Acaba acontecendo, porque vai afetar coletivo, né, gente? Sim. As empresas querem mão de obra. Então, é algo que começa de um caso, de uma situação, de uma incidência, mas depois é tratado enquanto política, por isso que a gente, né, olhando o social, mas que vai afetar o coletivo. Sem dúvida. Entendi. Sem dúvida.
Até porque o preventivo ele é muito difícil, né? Assim, você pensar em tantas possibilidades. Brasil, né? A cultura do Brasil não é da prevenção. É muito difícil. Por isso que eu entendo também aquilo que você estava falando das gerações. Existe essa guerrinha entre as gerações, né? Aquela cutucar, porque na minha época, aí a época... Eu entendo que tem que ter bastante respeito. Acho que em todas as gerações, um respeito ao outro é muito importante. Sim. Porque assim, a gente também não vai poder exigir que uma pessoa lá de trás tenha todo esse avanço para essa geração que está tendo agora. E também não exigir que essa geração que está tendo agora tenha esse recuo para a geração. Então, eu acho que esse respeito, ele é muito importante. Entender que é uma sequência, né? É uma sequência, gente. A gente vem melhorando, que é isso que a Mi colocou. Eu não vou conseguir entender tudo que é importante para essa geração que está chegando. E também não dá para desconsiderar tudo que já foi feito, que estar muita aberto, coisa né? importante. Você tem que estar aberto. Se abrir, né? E o pensar de uma maneira, um olhar positivo, como a Michele trouxe, faz toda a diferença. Tanto na questão das pessoas, como das empresas, né? Porque as empresas também são feitas de pessoas, né? Então, eu acho que de um todo, esse olhar positivo, ele é muito importante. Eu entendo que seja bem importante mesmo. Acho que a união, né? Como a gente sempre fala, que tudo é multifatorial, né? Buscar ali, falam-se tanto de reuniões, aí eu fico perguntando, mas estão se reunindo com quais pessoas? Né? Parece que a reunião é uma pessoa, vocês têm essa impressão? Vamos fazer a reunião como se ela fosse a pessoa. Não, mas é reunião com quem? Né? Que outras pessoas de outras gerações, de outras performances, de outras ciências estão se reunindo. Sim. Sempre ter essa diversidade, né? Essa questão aí multicultural e diversidade mesmo de ciência. Tem que ter a receptividade, né? Sim, com certeza. E por isso que as pessoas precisam ter esse conhecimento. É interessante esse apontamento que a Ana Beatriz, né, psiquiatra, colocou também. A gente trouxe a colocação dela, que é sempre tão didática, né, Isso, a síndrome de burnout, como depressão do trabalhador, mas que não é qualquer coisa que é burnout. Burnout é uma exaustão física, mental, com sintomas físicos, como, por exemplo, a insônia, irritabilidade, dificuldade em lidar com o outro, perda cognitiva, baixa produtividade e falta de concentração. A diferença entre burnout ou não é o que você tem a nitidez do que tudo que está relacionado ao trabalho. Você falou isso algumas vezes já, né? Mas de novo, assim, como que eu sei que é burnout? Eu acho que aí a gente vai ter que olhar para o termo, né? Que a gente gosta de importar esses termos em inglês, né? O burn, que é o queimar, out, né? Então queimou, foi para fora, né? Então, o que eu quis dizer do apagão é justamente olhando a tradução literal do inglês, né? Que veio importada de lá, né? A gente tem tão pouco vocabulário, né? Aqui. Pois é. Então, é quando há essa queima, Grace, quando há esse apagão. Já aconteceu, olha, eu fui parar no hospital porque eu não respirava mais. Eu fui parar no hospital porque minha memória acabou, não vinha. Eu não sabia mais o que eu falava naquela reunião. Eu me perdi, deu um brancão e me impossibilitou. Eu não consegui mais trabalhar o resto do dia. Então, por que o burnout está sendo assim? Inclusive a OMS olhando, porque ele incapacita. É uma doença e ele incapacita muitas vezes cognitivamente falando. E é por isso que estamos aqui. Há uma perda cognitiva, gente, e voltar a isso não é tirar a pedra do rim, né? Não é uma questão cirúrgica, é um reaprendizado. Reaprendizado, aí a gente volta na receita de limites. O que você deixou de passar, o que você não percebeu, né? Então, quando o burnout acontece, ele deteriorou uma capacidade sua. Aí vem a reabilitação, né? Reabilitação mesmo. Buscar agora ativar esse fio que ficou desencapado. Você vai encapar ele com o quê, novamente? E tudo é um processo. Com não certeza. É uma coisa de você ligar e desligar que já está ok. Realmente, por ser incapacitante de uma maneira cognitiva, e a gente sabe que isso é prejudicial. Sim. Aí tem até a pergunta, o que te mantém no lugar onde está te fazendo tão mal? Adoramos essa pergunta. E essa pergunta... Todos os fatores, né? Sim. Eu ouso dizer que tem um mito bem
bem propício, um conto. Conto. Lá vem a Michele fazer a gente se emocionar de novo, é isso? Um conto bem propício para essa questão. Mas é uma marca registrada do Sessão em Off, né, gente? Um conto. Acabou ficando. Sem querer, né? Mas não é ótimo? Maravilhoso. Vamos de conto. Vamos de conto, gente. A gente para aqui para ela. Essa é uma história de uma menininha que não tinha pai, que não tinha mãe. Uma menininha que perambulava nas ruas frias. E de tão frio, que o seu casaco, até transparente, mal a agasalhava de tanto frio. Essa menininha, ela se criara na floresta, onde lá, numa pequena aldeia, ela aprendeu a vender fósforos. Esse aprendizado trazia para ela a possibilidade de comprar por meio penny cada fósforo e vender a 1 penny. Conforme ela vendia, dessa forma ela conseguiria comprar ao menos uma fatia de pão para se alimentar. Pela manhã, essa menininha saía a perambular pelas ruas, implorando aos desconhecidos que comprassem seus fósforos. O vento ia chegando e o frio ia aumentando. Cada vez mais a menininha percebera que ninguém lhe dava atenção, que ninguém se importara com ela. A noite foi chegando, a neve foi caindo. Um dado momento daquela escuridão, naquela floresta escura, a menininha se aconchegou num canto. Percebera que tinha fósforos e podia, então, fazer-lhe uma fogueira. Mas a menininha não tinha lenha e não tinha madeira. Neste momento, ela então riscou apenas um fósforo. Com aquele calor, aquela neve que em redemoinho passava se transformou numa sala. Aquela sala que ela olhava ao fundo e via um forno de azulejo verde, mas que a porta de arabescos. E ali ela podia sentir o calor daquele forno. A menininha então se aconchegava muito próxima ao forno e podia sentir aquele calor a abraçando. De repente, o fogão sumiu. A menina se viu novamente na neve. A pele já ficara enrugada. Os seus pés, descalços, já tinham passado além do roxo. Os dedos eram brancos, assim como a ponta do seu nariz. Mais uma vez a menina riscou o segundo fósforo. E com ele a claridade iluminou a parede do prédio ao lado. Esse prédio reluzia e com essa transparência da parede ela poderia enxergar o alvo daquela toalha na mesa. Via a pureza da porcelana branca posta e o cheiro de um pernil assando no forno. Era um verdadeiro banquete, mas no momento que a menina estendeu a mão para tomar posse do banquete, a imagem se passou. Mais uma vez, a menina se pôs então a riscar o terceiro fósforo. Neste momento, a imagem foi de uma bela árvore de Natal no meio da sala, tão linda, os enfeites em vidro colorido. Cada detalhe daquela árvore de Natal, ela ia acompanhando com os olhos. E ao subir até o alto,
Quanto mais para o alto ela olhava, mais o teto se abria e mais essa árvore não parava de crescer. Crescia tanto, mas tanto, que chegava a alcançar as estrelas. Ela se lembrara nesse momento do que a mãe a dizia: cada vez que uma alma morre, uma estrela cai. Neste momento, lá no alto, quem ela vê aconchegada ao lado do forno? A sua avó, num avental. Ela chega perto, se abraça e a avó envolve no avental. E naquele abraço caloroso é tudo que a menina não deseja mais sair. Ela não quer mais perder aquele momento. E ela risca mais um e outro fósforo. Justamente para manter aquele momento. E ali, as duas, unidas num abraço mais caloroso de toda a sua existência, elas flutuam até o céu, onde lá não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais frio. Pouco tempo depois, essa menina foi encontrada na aldeia, deitada no chão, sobre a neve. E desde essa noite de Natal, ninguém mais se esqueceu. Menininha dos Fósforos, de Andersen. Pois é, gente, ouvimos aí Menininha dos Fósforos, e a todo momento que eu ouvia sobre esse conto, me via muito o caso da Débora. Eu lembro que quando a gente leu, tinha um relato dela, onde ela trazia o pensamento disfuncional que ela tinha, né? Na psicologia analítica a gente olha isso como uma fantasia, que era por muitas vezes a cada riscada de fósforo da menininha. A fantasia que ela buscava, aquele calorzinho temporário do forno, no segundo fósforo, o banquete, o que ela poderia se nutrir daquilo. O quanto que muitas vezes esse pensamento disfuncional num trabalho pode realmente estar levando a gente para uma fantasia, né? Será que tudo isso que eu estou fazendo é uma promoção? É uma promoção real ou uma fantasia? Será que tudo isso aqui que eu estou é para o bônus de 100%? Será que eu vou estar aqui no mês de novembro que o bônus vai chegar? Então, quando a gente olha esses pensamentos disfuncionais, como ela falou, e a Andréa pode trazer isso um pouco mais na TCC, a gente olha realmente com o quão fantasioso ela pode estar se perdendo, que a gente viu muito isso na Menininha dos Fósforos. O quanto mais ela riscava fósforos, mais a vida dela se perdia. Porque o fósforo, que foi o primeiro pensamento dela, vai precisar do quê? De lenha e de madeira, né? Eu fiquei justamente pensando, eu falei, gente, será que não tinha um lugar? Será que ela não poderia entrar numa carruagem, achar um lugar que não tivesse tão frio? Justamente para esse ambiente que estava a aprisionando. Tem uma percepção da menininha, né? O quanto ela achava que aquilo era um acolhimento, a deixava mais distante da realidade. Essa distância de realidade, essa fantasia que ali ela encontraria o refúgio, o calor, é o que a gente tanto faz no trabalho, né, terapêutico, e aí que é a questão de todo mundo, como que eu vou tratar meu burnout na clínica? É trazendo para a consciência, gente. Pelo que você está arriscando os seus fósforos? Sim. Pelo que você está realmente fantasiando, ou é algo realmente de consciência, né? É algo que você só acredita que você será feliz quando você realmente tiver essa chama, né? O que você está usando para acessar essa vida criativa? Né? Então eu via muito essa semelhança na história da Débora,
né? O quanto que muitas vezes essa fantasia, por um pouco momento, ela pode passar despercebida e a gente ser levado por ela. Né? Dando continuidade ao que você estava falando sobre essa questão na visão da TCC, que na sua visão é essa parte da fantasia. Na TCC, né, Lu, a gente coloca que são pensamentos disfuncionais, que estão ligados a crenças nucleares, às crenças intermediárias, que são os pressupostos e as regras. E se a gente for a fundo, não quero ser tão didática, mas colocando bem essa questão dos pensamentos disfuncionais, exemplos de pensamentos disfuncionais, se a gente for usar esse caso da Débora, né, se eu não receber um elogio, eu não sou boa o suficiente, ou se eu não trabalho, por exemplo, se eu não trabalhar de domingo, eu não vou ser boa, ou as pessoas não vão me enxergar, entendeu? Se eu não me dedicar-se... e assim, tem aquela autocriticidade que a gente falou, que, por exemplo, se eu faço um trabalho e aquele trabalho não é elogiado, por exemplo, ou ele não é utilizado por alguém, então eu não sou boa o suficiente. Então, são esses pensamentos recorrentes que as pessoas têm, que a gente diz na TCC, que são os pensamentos disfuncionais, e que quando a gente atende, a gente faz toda uma psicoeducação sobre as crenças nucleares, as crenças intermediárias, os pensamentos. É a situação interna e externa, né, que leva a esses pensamentos disfuncionais. Então, olhando para essa questão da Débora, esses comportamentos e pensamentos disfuncionais desenvolvia essas emoções nela, né? Não só, porque tem essa questão do burnout também, mas também tem esse excesso, entendeu? Essa autocriticidade, essa autocobrança, que também acaba desenvolvendo a ansiedade, a negatividade, entendeu? A insônia, a parte física e mental. Só tem o burnout, né? A menininha dos fósforos, ela é o burnout, né? Isso mesmo. O quanto que ali ela precisou gastar a caixa inteira acreditando no quê, gente? Qual que era o grande porvir dela? O abraço da avó. Sim. Enquanto ela não chegou nesse abraço como única possibilidade de calor, ela não estaria segura, né? E hoje aí, na expansão terapêutica que a gente faz, a questão para Débora seria, né? Quais são seus outros aquecedores? Sim, quais são as outras áreas que você pode investir? Onde você vem buscando esse calor? Sim. E é importante que no trabalho terapêutico as pessoas vão enxergar essa ampliação, né? Vai realmente aumentar essa visão periférica que você acaba tendo. Então, é só trabalho? Não. É família, é um exercício físico, é até mesmo estar em casa. Então, é importante essa exploração de outras áreas da nossa vida. Não é só trabalho. Existem outras coisas também. E olha só, né? A nossa integralidade. Você falando da crença, Andréia, na TCC, me veio muito uma fala transgeracional que a menininha dos fósforos trouxe. Que ela relembrou no segundo fósforo a fala da mãe. Qual que é a crença passada para ela? Minha mãe dizia, quando uma alma morre, uma estrela cai. Então, essa era a crença da mãe dela, sim, que quando ela viu lá no céu uma estrela, aí a gente fala, poxa, era um sinal, sai daí, né? Mas para ela, a crença dela era, quando uma estrela passa, quando uma alma morre, uma estrela cai. Era aquela crença enraizada, né? E o quanto que às vezes a gente não simboliza, não coloca isso como simbólico, esse abraço caloroso paterno, sim, né, das avós, essa combinação de gerações, eu percebo que o conto trata também, né? Que minha mãe dizia, a quem eu fui buscar o colo, né? Então, todas essas questões estão muito ali permeadas, né? Ótimo. Eu acho que se a gente tivesse que dar um nome para esse conto, eu sempre falo que ele é o conto do acorda. Sim. Que foi o que a menininha não fez. Vamos para o final do conto? Gente. Ela não acordou. Ela se foi naquela fantasia. Ela passou o limite. Qual foi o limite que ela ultrapassou, gente, no terceiro fósforo?
o teto da árvore de Natal. E é o limite dela mesmo. Sim. É o limite dela. Simbolicamente, quando Sim. a árvore não parava mais de crescer, ultrapassou o teto da sala, é o que a gente fala dos nossos limites. Sim. E aí ela se foi e não voltou mais. Né? Então, o que dentro da gente, a gente está ultrapassando esse teto simbólico nosso, a gente sabe que casa é a gente, né? É o que tem dentro de nós, a casa simbolicamente é a nossa representação também. Então, o quanto que a gente no devaneio, né? Nessas crenças como a Andréa trouxe, nessa fantasia, a gente está se enredando, ultrapassando o limite e realmente não acordando. A gente se vê queimada. A gente ali. precisa prestar atenção naquilo que é produtivo e nos excessos. Então, gente, preste atenção no corpo, nos sinais que o corpo traz. Entendeu? Entender o desequilíbrio de energia, de emprego de energia. Sim, entendeu? É assim, o autoconhecimento, como sempre, em todos os episódios a gente coloca até onde eu posso ir, até onde o meu corpo aguenta, a minha mente aguenta. Então não é sobre o outro, é sobre você. Acho que a gente começou com o burnout do fogo, da queima, que é a vida criativa. Sim. Mas acho que a gente já pode deixar uma próxima questão existencial. O que nós temos feito para não morrermos congeladas? Sim. Uau. Uau. Mesmo. Parabéns. Boa. Isso. Obrigada, gente. Obrigada.